Segundo bloco do Manhã Noticiosa, desta feita estamos em direto com a Rádio Mais no espaço Matabicho. Vamos falar da educação, vamos olhar para a retoma das aulas e também para o possível impacto para o futuro, tendo em conta as medidas que foram tomadas pelo Ministério da Educação para o futuro. Passo aqui alguma redundância. Em estúdio temos o Dr. Eurico Banze, que já foi funcionário do Ministério da Educação. Dr. Eurico Banze, muito bom dia. Seja bem-vindo à família Mídia Mais. Estamos em direto para a rádio e televisão. Bom dia, bom dia. Muito obrigado por este convite da Rádio Mais e televisão. Para mim é um prazer especial ter um momento de conversa sobre a nossa educação. Dr. Eurico é um grande conhecedor do nosso Sistema Nacional de Educação. Vamos começar mesmo pela eclosão da pandemia. Que setor da educação esta pandemia da Covid-19 encontrou? Bom, a pandemia encontrou um setor, enfim, com avanços significativos, mas também encontrou um setor com desafios, naturalmente. E se me perguntasse, bom, o setor estava preparado para, não sei dizer, para uma agressão a este nível? Eu creio que não. Aliás, não é só o setor de educação, muitos outros setores não estavam preparados para esta agressão. Portanto, diria mesmo, na minha leitura, que encontrou um setor, tal como tantos outros, um setor que não estava preparado para esta dimensão, digamos, de um desafio desta dimensão. O setor não estava preparado. Como é que olha para a sua reação depois de, como se diz, cair na real? A pandemia já estava em Moçambique e medidas tinham de ser tomadas para evitar que a população estivesse em situação de vulnerabilidade, com particular destaque para os alunos do ensino primário que não têm muito essa noção das medidas de prevenção da pandemia. Bom, eu acho que o Ministério, numa leitura assim à distância, penso que procurou reagir aos desafios que se impunham, procurou encontrar saídas e, enfim, não vamos dizer que todas as saídas encontradas foram as mais corretas, mas procurou encontrar uma alternativa. O mais importante em todas as medidas que se tomam numa situação destas é como é que nós asseguramos a realização dos grandes objetivos da educação. Como é que nós estamos organizados, que medidas tomamos que asseguram nós vamos atingir os grandes objetivos definidos no Sistema Nacional de Educação. Portanto, o mais importante é isso. Eu creio que o Ministério está a reagir. Não creio que todas as medidas que toma sejam as mais corretas, mas isto é um desafio que creio a pouco e pouco o próprio Ministério vai compreendendo, enfim, os problemas que se colocam e eu creio que saberá tomar as medidas mais corretas. Dr. Eurico, que medidas mais corretas se sugerem, tendo em conta aquelas que foram tomadas e os impactos que elas tiveram? Bom, seria difícil apresentar outro tipo de medidas. O Ministério disse que estava aberto a propostas, a opiniões para melhorar a sua resposta neste cenário de pandemia. Eu penso que a pandemia apresentou um desafio novo para os gestores da educação. De fato. É repensar a escola. É repensar a organização do processo de ensino-aprendizagem.
E repensar a escola é provavelmente interrogar-se sobre as medidas, a organização e a gestão da escola hoje. Ou seja, se nós estamos efetivamente com a escola do século XXI para dar resposta aos alunos do século XXI. Se nós estamos preparados em termos de gestores, se a educação está preparada em termos de professores que deem resposta de facto aos verdadeiros desafios da educação no século XXI. Portanto, eu acho que estes são os grandes problemas que hoje se colocam. Nós estamos a pensar de acordo com o contexto ainda. Eu penso que quando a gente olha para a estrutura do Sistema Nacional de Educação, quando a gente olha para os objetivos do próprio Sistema Nacional de Educação, percebe que há clareza sobre o destino. Há clareza sobre o que seria necessário para preparar as crianças, os jovens de hoje, para o seu futuro. Há clareza. Agora, penso que o grande desafio está nos processos. A implementação. Como é que nós nos organizamos como país, para conseguirmos atingir aqueles objetivos? Este que é o grande problema. Doutor Eurico Panzo, nesta sua reação face à pandemia, o setor da educação passou a usar com mais frequência a rádio e a televisão para garantir a continuidade das atividades letivas dos alunos. Entretanto, há aqui um problema, é que estes dois instrumentos não chegam a todas as zonas. Como é que leituras faz dessa estratégia que foi tomada de se usar meios digitais que, entretanto, muitos cidadãos não têm acesso? Bom, mais uma vez um desafio. Quando nós tomamos decisões, precisamos, sobretudo, de avaliar a dimensão e o impacto dessa decisão. Eu creio que o Ministério, na leitura que faço, procurou, numa situação concreta, encontrar alternativas. Obviamente, essas alternativas não podem ser consideradas totalmente abrangentes. Quando temos consciência... Pelo alto nível de exclusão que estas medidas acabam criando. Exato. Era preciso. E eu penso que o Ministério tentou encontrar, por exemplo, a via de fichas, etc. Que depois de um tempo recebemos reclamações de que já não chegavam. Sim, mas eu, mais uma vez, o que penso é que todas as medidas que os gestores tomam têm de ser avaliadas em função do seu impacto, mas também em função do princípio de inclusão que deve ser considerado. Nós temos milhares de alunos que não têm, naturalmente, acesso à televisão, não têm acesso à internet, não têm acesso à telemóvel. Portanto, é preciso verificar se as medidas que nós tomamos, ou medidas que se tomam, incrementam ou reduzem a exclusão. Por exemplo, agora... Na sua opinião, estas medidas incrementaram ou reduziram? Era preciso que alguém tivesse uma avaliação
concreta de quantos alunos, por exemplo, dos cerca de 8 mil e tal, quase 9 mil alunos neste país, quantos é que tem acesso a essas plataformas? E a partir daí poder-se dizer qualquer coisa. Mas, de qualquer modo, repare, nós vamos encontrar alunos que de certeza tiveram condições favoráveis, têm um nível de preparação agora, mesmo os da 12ª classe, que agora retornaram às aulas, e os da 10ª que segundo a informação vão retornar. Vamos encontrar alunos que estão preparados. Mas, por outro lado, encontramos alunos que não estão preparados porque não tiveram praticamente nenhuma aula. A grande questão e o grande desafio é como assegurar a igualdade nesta situação. Como assegurar que no meio escolar estas diferenças se reduzam ou se eliminem. Como assegurar que tanto aquele que teve acesso às aulas, quanto aquele que não teve acesso à aula, portanto, estarão no mesmo a partir de uma dada altura, estejam no mesmo. Isto seria a verdadeira resposta ao princípio da inclusão, ao princípio de igualdade de oportunidades. Se isso não for observado, então estará em causa um princípio importantíssimo. Repare que, por aquilo que eu vi, se nós quisermos analisar quantas escolas de 12ª classe retomaram, a gente entende e nota com alguma preocupação que nós temos algum problema de assimetrias regionais, se reflete imediatamente. Quantas escolas na zona sul do país retomaram? Quantas escolas na zona centro do país? Quantas escolas na zona norte do país? E mesmo ao nível de cada região, quantas escolas da zona rural, quantas escolas da zona urbana? Portanto, os gestores de educação têm um desafio importantíssimo de assegurar que estas situações todas se corrijam. E isso implica constantemente a avaliação do impacto das medidas que se tomam a qualquer momento. Mas esta questão da pandemia e depois do fato de algumas escolas terem retomado as aulas e outras não, mostra alguma fragilidade por parte dos gestores que estão mais perto das escolas. Falamos dos diretores, porque houve o mesmo prazo para a recuperação das escolas, entretanto há aquelas que voltaram e outras que ainda não, até hoje. Não, meu irmão. Os gestores... Nem todos os gestores de escolas são culpados, nem todos os gestores locais são culpados. Isto também mostra... Problema estrutural. Sim, um problema estrutural. Imagina, uma escola secundária que estava a funcionar sem casas de banho, sem água. Enfim, e provavelmente a escola tenha sido construída sem essas condições. Tenha sido aberta sem essas condições. Ora, o diretor da escola não podia ter, de repente, uma solução para aquela instituição. E eu quero acreditar, assim à distância, que diretores de escolas, gestores fizeram algum esforço, mas há uma realidade concreta que, por causa da pandemia, veio à superfície e que eu creio que poderá ser o motivo de avaliação, de reflexão por parte dos gestores de educação, para ver se estas situações no futuro se corrigem, se reduzem, porque aqui se nota exatamente, quer dizer, o grande problema da diferença entre
nas condições entre várias escolas do país. Doutor Eurico, as aulas já retomaram para a 12ª classe. Alguns alunos entrevistados pela Mídia Mais TV, passamos a peça há pouco tempo, dizem que nas escolas até está tudo bem, mas no percurso casa-escola e escola-casa há problemas, nomeadamente no transporte público. Tendo em conta que o setor da educação não funciona sozinho, que articulação devia aqui ser feita para garantir a segurança dos alunos? Eu creio que todos os setores que diretamente ou indiretamente têm relação com esta situação concreta deviam fazer algum esforço. Mas mesmo os pais encarregados de educação, repare, são alunos que têm condições de transporte que reclamam. Mas imagine os alunos que diariamente precisam de percorrer 5, 10 quilómetros ou mais a pé, da casa para a escola e da escola para casa. A grande questão é como é que eles se comportam, como é que estes alunos se relacionam ao longo deste percurso todo. E até que ponto as situações que ocorrem têm em conta a prevenção Portanto, não é só o problema dos transportes é uma mostra realidade. Que não depende só deles. Sim, não depende só deles. É preciso que todos possam assumir a responsabilidade para preservar, de facto, a vida dos alunos. Mas também no ambiente escolar. Eu estou preocupado. Eu vi algumas peças agora em que os gestores do Ministério dizem estava tudo preparado, que nós... Preocupado com otimismo. Eu acho que sim, é positivo mostrar aquilo que está correto. Mas é preciso que os gestores estejam atentos, sobretudo, às situações concretas que ainda existem e que não estão resolvidas. O primeiro dia de aulas, o segundo dia de aulas, não são o grande problema. A grande questão são as rotinas que depois ocorrem. Será que a partir do primeiro dia de aulas até agora, daqui a um mês, daqui a 2 meses, o ambiente escolar será o mesmo? Será que em todas as escolas teremos água? Será que em todas as escolas as condições das casas de banho vão ser... Será que o distanciamento no ambiente escolar vai ser... Portanto, há aquilo que chamam de novo normal que tem de ser assumido de facto por todos. E que nestas circunstâncias não pode haver relaxamento. Não podemos ter água na primeira semana e depois não. Não podemos ter distanciamento na primeira semana e a partir da segunda semana não. Não podemos ter carteiras devidamente organizadas na primeira semana, mas não. Não podemos... Portanto, há situações que constituem um verdadeiro desafio. Por isso, eu acho que os gestores da educação precisam de ser otimistas, sim, mas é sempre importante estarem atentos a situações críticas, porque essas situações críticas é que interessam de forma muito especial. Dr. Eurico Bance, é esse otimismo do setor da educação que forçou a retoma das aulas ou, na sua opinião, são algumas expressões que foram havendo? Tivemos várias declarações da Unesco e também de António Guterres, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, dizendo que se os países continuarem a retardar o reinício das aulas, pode-se prejudicar toda uma geração. Eu acho que não é o otimismo do governo, é a necessidade de se dar resposta a uma situação concreta.
ninguém sabe quando é que se vai resolver definitivamente a situação da pandemia, mas a vida tem que continuar. O desenvolvimento deve continuar, não é? Portanto, a formação, a preparação das pessoas para saberem reagir justamente em várias situações da vida tem de continuar. Portanto, eu não considero otimismo, mas um desafio que devia ser enfrentado com pragmatismo. No âmbito deste pragmatismo, criar congestionamento nas escolas, muito porque também a Covid-19 exige o distanciamento social e, por isso, haverá progressões automáticas dos alunos que estiverem em classes sem exames. Como é que olha para esta medida do Ministério da Educação, tendo em conta, um primeiro aspecto é que em algumas classes é preciso que os alunos cheguem com certas habilidades que podem não as ter por causa do período de paralisação, e depois esta questão das cadeiras com precedência. Na 11ª classe, por exemplo, existe a cadeira de filosofia que depende muito dos conteúdos aprendidos na 11ª para que o aluno possa se dar bem na 12ª classe. Bem, eu penso que este assunto é interessante. Primeiro, eu não vi um documento escrito sobre essa decisão. A ministra fez uma declaração à imprensa. Sim, mas seria importante termos algo escrito. A sociedade precisa de coisas também para ver em que circunstâncias, como é que se contextualiza isso. Porque, repare, a educação interessa a todos. As medidas que se tomam no setor da educação têm de ser assumidas por todos. Mas para serem assumidas por todos, têm de ser compreendidas por todos. Portanto, é importante, eu penso, não vi, pode ser que exista já um documento, eu penso que o Ministério, os gestores de educação, precisam, de forma pedagógica, explicar o que é que significa esta medida que se toma. Eu creio, especulando, eu creio que isto resulta também do esforço que eles fazem, que o governo faz na busca de uma alternativa a uma situação concreta. Se, por exemplo, se disser que este ano fica sem efeito, fica anulado, como pedem muitos pais, quais seriam as implicações para o próximo ano? Ora, uma das implicações é que, se a gente olha para as estatísticas da educação, os níveis de entrada anualmente na primeira classe situam-se acima de 1 milhão de alunos. Ora, se o Ministério, por exemplo, dissesse assim, bom, pronto, este ano é anulado, significa que próximo ano teriam de entrar cerca de 2 a 3 milhões de alunos. A grande questão é, há capacidade em termos de salas de aulas, há capacidade em termos de professores. Este é apenas um aspecto, porque há tantos outros aspectos. Segundo, eu creio que o ensino geral da primeira à 12ª classe, como sabemos, e está previsto no Sistema Nacional, organiza-se por ciclos de aprendizagem. Você tem um primeiro ciclo e tem um segundo ciclo. O Ministério precisaria também de explicar quais são as implicações deste conceito de ciclo que eventualmente tenham contribuído para este pensamento. E eu digo pensamento porque não sei, não tenho segurança se realmente se trata de uma decisão.
De uma ou de outra maneira, eu penso, honestamente, que do ponto de vista técnico, é possível. Porque qual o grande problema aqui? O grande problema é que conteúdos serão ministrados em 2021 que tenham relação ou que tenham a ver com a classe anterior e com a classe seguinte. Ou seja, aqui a questão fundamental é a organização, é a seleção dos conteúdos que possam assegurar, mais uma vez, então, o escândalo que se cria não tem razão de ser. Não. Tem razão de ser quando os gestores ainda não puderem explicar de forma minuciosa o que é que significa isto. Portanto, vamos esperar, creio, que os gestores possam explicar exatamente o que é que significa isto. Mas, do ponto de vista técnico, acho que. Só que, meu irmão, sublinho, todas as medidas que se tomam devem assegurar que a sociedade tenha certeza de que os seus filhos vão ter a formação que precisam. E atenção, nos termos do que está no Sistema Nacional de Educação, não é apenas a formação científica. Então, todas as medidas têm que ter em conta isso. Por exemplo, eu vi a 12ª classe, há um conjunto de disciplinas que foram retiradas. Pois. A grande questão é a retirada daquelas disciplinas. Não terá nenhum impacto. Assegura que os grandes objetivos da educação que constam do Sistema Nacional de Educação vão ser atingidos. Portanto, se eu retiro, por exemplo, a educação física, e aparentemente há um fundamento para retirar a educação física, mas vamos lá ver. Aquilo que consta do sistema como objetivo, será que vai ser atingido? Se retirando a educação física, retirando as tecnologias de informação e comunicação, você retira as tecnologias a um aluno que é aquilo que alguns chamam de nativo digital. Você retira ao nativo digital aquilo que provavelmente constitui a sua maior motivação. Portanto, eu creio, não quero considerar que há erro. O que eu coloco é a minha dúvida sobre a orientação de algumas destas medidas na perspectiva do grande objetivo. Mas eu creio que os especialistas da educação, os grandes técnicos ali, saberão, mais uma vez, refletir sobre algumas destas coisas e encontrar medidas que, repito, nós queremos que se prepare o homem para a vida. E a vida é aquilo que no dia a dia acontece. A vida é, digamos, o desafio de amanhã, é o desafio depois de amanhã. E é preciso que estes jovens, estas crianças sejam devidamente preparadas para poderem encarar positivamente essa vida. Dr. Eurico Banz, brevemente vão retomar as aulas do ensino primário. Agora estamos só com a 12ª classe, já há grandes constrangimentos relativos ao transporte e a outras situações. Que setor de educação se adivinha e como é que podem contribuir as diversas forças da sociedade, com destaque para os pais encarregados de educação e algumas organizações não governamentais que muito têm aparecido a criticar mais do que a prestar ideias? Primeiro, eu penso que é importante que todos se unam em torno deste grande objetivo.
E é preciso que cada um faça a sua parte neste esforço de assegurar que o retorno às aulas não constitua um problema para a saúde dos alunos, a saúde dos professores, a saúde dos funcionários, a saúde das famílias dos alunos. Portanto, tudo tem que ser feito. Os transportadores têm de assumir a sua responsabilidade. Os pais encarregados de educação devem continuar a assumir a sua responsabilidade, mostrando ao seu filho o perigo, não é, de determinadas atitudes, de determinado comportamento. Os gestores precisam monitorar constantemente as situações que ocorrem. Portanto, todos têm que... Porque se nós não estivermos atentos, vamos ter problemas. Mas, repito, não é só atenção em relação ao meio urbano, àqueles que têm condições, é preocupação em relação a todo o país. Como é que vivem, qual é o dia a dia, quais são os desafios que têm de enfrentar as crianças lá de Catandica, as crianças lá da escola secundária de Xizolomondo, as crianças da escola secundária lá de Mepanheira, as crianças da escola... Portanto, é preciso ter em conta o país, eu repito, o país, enquanto nós não Sente que as medidas têm sido tomadas com base nos centros da cidade? Eu acho que enquanto nós não tivermos preocupação permanente, insistente sobre aqueles que geralmente são os mais desfavorecidos, nós estaremos a cumprir apenas uma parte do nosso dever como adultos, dever como sociedade. Portanto, é preciso estarmos atentos às dificuldades que as crianças nessas zonas enfrentam, mas obviamente também na zona urbana. E eu penso que o governo tem estado a tomar algumas medidas, mas é preciso que essas medidas sejam aperfeiçoadas. Aliás, ao mais alto nível tem havido insistência em mostrar a gravidade do não cumprimento de certas medidas. Mas deixe-me fazer uma observação neste sentido. É que hoje nós estamos a dizer que há muitos moçambicanos que não cumprem as medidas que foram de prevenção. Mas se a gente lê com alguma atenção, quem é que geralmente não cumpre? Jovens, sim, jovens, muitos dos chamados formados, portanto não são analfabetos funcionais. São pessoas com informação. São pessoas com informação que procuram mostrar a todas as outras pessoas que não é verdade aquilo que se diz, que não é um problema tão grave aquilo que se diz. Eu tenho andado um pouco, eu vejo isso. Portanto, mas a grande questão é, quem são estes jovens? São aqueles que estiveram na escola ontem, são aqueles que estiveram na escola antes de ontem, e a escola provavelmente não tenha desempenhado de forma positiva e plena a sua função, de modo a assegurar que, numa situação destas, as pessoas assumissem as orientações, as decisões que se tomam como algo sério. Portanto, se isso também não foi cultivado na escola, se o ambiente da escola não contribuiu para esta disciplina, para esta compreensão das medidas que se tomam, não é fácil. Portanto, mais uma vez, estas situações que ocorrem mostram o desafio
da educação, do setor da educação, repensando o ambiente escolar, repensando as medidas internas que se tomam para que, de facto, se forme um cidadão. Aquele cidadão capaz de compreender, de assumir as orientações que se dão numa situação destas. Portanto, isto é reflexo também da nossa educação. E é preciso que toda a sociedade assuma que é verdade, é reflexo da educação. Dr. Eurico Bance, muito obrigado por ter estado conosco aqui no Manhã Noticiosa e também no Matabicho, na Rádio Mais. Afinal, estamos em simultâneo. Esperamos recebê-lo mais vezes. Muito obrigado. Obrigado e o mais importante é, mais uma vez, vamos trabalhar juntos, vamos estar atentos às medidas de prevenção da pandemia e vamos, cada um de nós tem de assumir a sua parte. O simultâneo entre a TV Mais e a Rádio Mais termina por aqui. Vamos ficar com a programação só de televisão e na rádio vai-se ficar só com a programação da rádio, com Nuno Zacarias. Nós vamos avançar com algumas matérias que marcam a atualidade nacional e internacional, mas no terceiro bloco. Não sei daí. Até já.